A crise hídrica é um problema que já estava cantado, pelo menos a possibilidade dela já vinha cantada há muito tempo. Desde do crescimento explosivo que as regiões metropolitanas tiveram, se você dividir a quantidade de água produzida pelo número de habitantes, você tem um índice de disponibilidade hídrica ou até de estresse hídrico. A região metropolitana de São Paulo tem um estresse hídrico comparável ao do semiárido nordestino. Só que nós não fomos criados, não temos a cultura do sertanejo. O sertanejo economiza água, represa água de chuva, trata a água como um bem precioso. Aqui nós imaginamos que a água nasce na torneira, que existe um mecanismo dentro daquela coisinha que você vira, que produz água e você não sabe de onde vem. Depois nós tivemos a ideia de que a água é uma mercadoria, o que é uma coisa errada. E a gente chegou a criar sistemas onde quanto mais você usava, mais desconto você tinha. Então tinha um programa de grandes consumidores. Depois houve um descaso enorme sobre as áreas de mananciais, com assoreamento dos reservatórios e ocupação, e nós transformamos os rios que Anchieta, que Manuel da Nóbrega e que o João Ramalho ensinou que corriam para dentro do oceano, do continente em vez de ir para o oceano, em latrinas. Ou colocamos em cima, quer dizer, nós podemos apodrecer aqui e vamos buscar água longe porque é fácil de obter. Então há um problema humano aí. Há um humano de segunda ordem que é as mudanças climáticas regionais e globais. Significa que se você acompanhar o nível de chuva torrencial, o nível de pluviosidade na cidade, ele se mantém mais ou menos constante, mas com um intervalo menor. Quer dizer, quando você não tem chuva, você desidrata, quando chove você tem edema, inunda. E então toda a estrutura de armazenamento e captação tem que ser revista. E mais, mudou a distribuição das chuvas. Como você tem uma ilha de calor no centro, aquilo sobe que nem um balão, gera uma zona de baixa pressão. Quando vem uma frente úmida, ela entra com mais velocidade, enquanto uma temperatura, um gradiente térmico maior. Ou seja, você chove no centro. E as chuvas, então, nas periferias das bordas da cidade vão diminuindo, e as na região mais impermeabilizada vão aumentando e não tem uma estrutura para captar essa água de forma eficiente. Como é que isso afeta a nossa saúde? Quando você diminui o nível do reservatório, você vai ter floração de algumas algas, que algumas delas podem ter potencial tóxico, mais tratamento para isso, mais dinheiro você vai gastar. Quando você resolve abaixar a pressão da tubulação, nós temos uma tubulação que vaza em 20, 30% da água que a gente produz. Vaza para fora quando a pressão está maior dentro do que fora. E puxa, suga para dentro quando a pressão dentro está menor do que fora. Portanto, todo o trabalho que você teve de limpar a água, pode ocorrer uma contaminação, e hoje São Paulo já vive um surto de diarreia. Inclusive, medidas realizadas por vários prédios na região central mostram que a água de abastecimento público não obedece aos padrões de potabilidade.